Alô galera, bem-vindos ao canal Muda Futebol Brasileiro. Tá? No vídeo de hoje vamos falar do Brasileirão barra Estrangeirão, né? Sétima rodada, já houve 8 jogos, faltam 2 hoje. Nós vamos comentar, né, os jogos que já aconteceram e falar um pouco de seleção brasileira, né? Da bagunça que tá essa CBF. Tá uma coisa de louco, não temos técnico. Daqui a 15 dias, tá? Vai ter que ter a lista já, né? Para mandar para a CBF, tem que mandar, né? A relação dos jogadores. E não tem nem técnico. Como é que vai ser? Faltam 15 dias para entregar a lista. Bagunça, né? Tá difícil. Bom, vamos falar do Brasileirão barra Estrangeirão. No sábado tivemos São Paulo 0, Fortaleza 0. Um jogo assim, sem emoção, fraco, os dois times jogando mal. O São Paulo teve um pênalti a favor, né? Mas aí o Ferreirinha, que está muito bem, foi dar aquelas paradinhas, aquela dancinha. Lembra que eu fiz o vídeo? Né? Virou dancinha. Aí foi cheio de marra, deu um salto lá no final. Quando bateu, chegou na bola, o goleiro saiu, bateu devagar e perdeu um pênalti, né? Que poderia mudar a história do jogo. Quer dizer, essa palhaçada de bater pênalti, dando esse saltinho, paradinha. Pô, o cara vem jogando bem, tá sendo craque do time, e na hora da penalidade lá para definir o jogo, né? Foi fazer essa gracinha e aconteceu isso. Jogo do Fluminense e Sport. O Fluminense saiu perdendo pro Lanterna, Sport, né? E tava meio difícil a coisa. Mas o Fluminense, com o tal de John Arias, que é brincadeira, conseguiu 2 assistências e 2 gols do Fluminense, né? Um no final para variar, que o Fluminense, se for fazer uma enquete do time que faz gol no final das partidas, primeiro lugar disparado é o Fluminense. É impressionante. A torcida, eu acho que já até espera, né? Não sai nem antes do estádio, porque faz gol na prorrogação, nos acréscimos, e sempre metendo um golzinho no final, conseguindo a vitória. Mas teve mérito, né? Foi um resultado justo que o Fluminense merecia ganhar mesmo do esporte. O esporte está mal, está fraco. Né? Outro jogo de sábado foi o Corinthians e Inter. É um jogo bom, o Corinthians abriu o marcador, o Internacional virou. Aliás, para os 20 do segundo tempo, o Corinthians empatou, né? O segundo gol de Yuri Alberto. Aí já nos acréscimos, depois de uma expulsão também do Bruno Henrique, um bom volante do Inter, facilitou as coisas para o Corinthians, né? Que jogou totalmente diferente do que jogou o jogo do Flamengo. Foi outro Corinthians. Mas com a expulsão do Bruno Henrique facilitou as coisas para o Corinthians, que no acréscimo o Yuri marcou seu terceiro gol, né? E depois o Coronado fechou também nos acréscimos 4-2, né? O primeiro tempo estava equilibrado, né? Mas depois da expulsão do Bruno Henrique, a coisa deu uma melhorada para o Corinthians. E o Yuri Alberto, né? Hat-trick. O cara tá quente, hein? Será que tá querendo espacinho na seleção? É um homem que tá. O cara tá brilhando. Pelo menos aqui no futebol, né? Brasileiro. Aí no domingo tivemos Ceará e Vitória. Eu esperava mais do Ceará, né? Jogando em casa, que tá forte. Né? Pedro Arrou foi até cotado muito no Cartola, como se fosse um jogador que fosse pontuar bastante, mas ficaram só no 1-0 mesmo, um jogo mais truncado, né? Mas placar justo. Aí vamos para Bahia e Botafogo. O Bahia tá forte, o Bahia tá pontuando, tem jogado bem, não está dando exibições, mas está muito eficiente. Esse Eric Pulga aí, o é gol, é assistência dele, fez uma jogada bonita e deixou o Cauli na cara do gol para marcar, né? 1-0 e a vitória do Bahia que está subindo na tabela. Aí vamos para o Vasco e Palmeiras. Vasco mandante, né? Mas fez o jogo fora, não jogou em São Januário. Fez um jogo muito equilibrado, um jogo muito honesto no primeiro tempo contra o Palmeiras. Né? Teve chance de marcar, mas o Palmeiras é uma consistência impressionante, né? Sempre arranja o seu gol, muito, não até por mérito, né? Por um vacilo lá de o volante lá do Vasco, né? Me falha a memória agora foi sair jogando lá em cima de Richard Hill, que é um ladrão de bola formidável. Deu mole,
sai o gol do Palmeiras, mais 3 pontos e a liderança isolada para o Palmeiras, certo? Aí depois vamos para o Grêmio e Santos, o jogo dos desesperados, os dois na lanterna, né? Quem vencesse sairia da zona de rebaixamento. O Grêmio jogando em casa aproveitou, fez seu dever de casa, tá melhorando, o Mano tá dando aquela consistência ali na defesa, que era o ponto fraquíssimo do Grêmio, né? Então tá regulando, o Grêmio tá regulando, saiu da zona de rebaixamento. Agora o Santos que se cuide, né? Voltou da Série B, vai querer voltar de novo? Tá na Série A, vai querer voltar para a Série B? Abre o olho. Aí vamos para Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro jogando em casa, né? Abriu o marcador, botou 1-0. E no final do primeiro tempo, a Arrascaeta, com a qualidade dele, tá voando. A Arrascaeta tá voando, voltou a ser para mim aquele Arrascaeta de 19, 20, né? Tá bem fisicamente, o cara é diferente. Fez um golaço lindo. Vamos para o segundo tempo, jogo equilibrado, mas o Cruzeiro jogando melhor, Lucas Romero e Lucas Silva marcando muito, o Cruzeiro marcando bem, bem sincronizado. Aí não deu chance, todo mundo falando que Arrascaeta jogou mal, e Pedro jogou mal, e De La Cruz, e Gerson, mas cara, do time tem um time competindo, e tem que marcar, e tem que, contra o Flamengo não pode dar mole. Então, muito que não apareceu o talento do Flamengo, muito pela marcação, boa marcação do Cruzeiro. Jogou mal, mas o outro jogou bem, pô. E o Gabigol, né? Ô estrela, né, cara? O cara perde o pênalti, consegue fazer. Entra aos 43 do segundo tempo, com uma cara assim de bronqueado pra caramba. Mas o cara é predestinado, né? Impressionante, cara. O cara perde o pênalti no rebote, consegue fazer, né? Deu uma encostada, deu uma subida do Cruzeiro. O Flamengo hoje pode até perder o segundo lugar, né? Que se o Bragantino ganhar hoje do Mirassol, por 2 gols de diferença vai para primeiro. Empata com o Palmeiras, né? Número de pontos, mas no saldo, o Bragantino fazendo 2 no Mirassol assume a liderança por saldo de gol, né? E o outro jogo, Juventude e Atlético Mineiro também hoje, né? O Atlético ganhando, o jogo é fora, fica difícil, Juventude lá é complicado. Mas o Atlético pode sair do Z4, né? Porque ganhando ele sai, empatando não. Porque o próprio Juventude, ele não passa o Juventude, né? Que tem um saldo melhor do que o Atlético. Então hoje tem 2 jogos da sétima rodada, né? Que termina a sétima rodada, que pode mexer em cima e pode mexer embaixo. Um entrando na liderança, ou até na vice-liderança, e o outro podendo sair do Z4. Aí vamos aguardar e a gente amanhã faz o comentário desses 2 jogos aí. E agora falando da seleção, a gente sem técnico, é complicado, né? Será que ainda estão pensando em Lancelotti? O Lancelotti, pô, tem um jogo importante, né? Real Madrid e Barcelona. Aliás, Barcelona e Real Madrid, o jogo na casa do Barcelona. Se o Barcelona ganhar, vai abrir 7 pontos, faltando 3 rodadas. Aí não tem como, né? Agora, se o Real Madrid ganhar do Barcelona, ele encosta e fica 1 ponto. Aí eu acho que não dispensariam ainda o Lancelotti não. Então, para quem quer o Lancelotti, tem que torcer para o Barcelona ganhar lá desse jogo, que aí tira a total chance praticamente não matematicamente, né, mas muito difícil. Se o Barcelona ganhar o Real Madrid, não garantir esse título, né? Então, acho que com isso, de repente, com uma derrota do Real Madrid, eu acho que o Real Madrid liberaria Ancelotti. Agora, será que ele quer vir mesmo para a seleção? Porque a seleção, desculpa, o Brasil está mal. O Brasil está mal. A seleção brasileira está horrível. Aí será que um cara vai arriscar o nome dele? Imagina, encerrar a carreira e sair numa fase que não passar nem da fase de grupo, desclassificado logo no início. Cara, isso não é uma coisa difícil de acontecer, não. Do jeito que o Brasil está jogando mal, eu não acho nada demais o Brasil não passar nem da primeira fase. Não ia adiante, porque está feia a coisa, né? O Jesus já foi até mandado embora, está livre. Por que não pensam no Jesus? Aí já entra a polêmica do Neymar, né? Será que o cara consultou o Neymar mesmo? Para saber se Jesus... Porque, pô, Jesus não quis ele lá. Tinha que dispensar um estrangeiro. Dispensou ele,
O cara não está jogando, não está performando. Será que alguém vai querer comprar essa briga? Por isso que eu acho que Jorge Jesus, que seria um bom nome, caso o Ancelotti não vier, seria um ótimo nome. Aí, não vendo Jorge Jesus por conta dessa polêmica, isso aí não é informação, isso é um achismo meu. Mas pode ter essa bronca mesmo de não querer botar o Jorge Jesus por causa do Neymar. Aí vai sobrar o quem? O Abel, do Palmeiras, e quem mais? Aí vamos falando em Renato Gaúcho, né, Rogério Ceni. Mas vou te dizer uma coisa, não tendo Ancelotti e não vindo Jesus, que seria a minha preferência, né? Depois do Ancelotti, aí não vendo Jesus, sabe o que eu botaria? Renato Gaúcho. Porque o cara é campeoníssimo, o cara fala a linguagem dos caras, entendeu? Não tem aquela marra dele interna, mas é um cara que, porra, gosta de jogar para dentro, para vencer, gosta da vitória. Então, para mim, não tendo Ancelotti, não tendo Jesus, meu nome seria Renato Gaúcho. Porque é um cara que, pô, malandro, né? Cara malandro, malandro. Agora, não pode com ele é o nome, né? Tem que jogar quem está performando, tá? Então, eu acho que, por exemplo, um Neymar sendo convocado, não estando bem, isso é um complicador para qualquer técnico que vá assumir a seleção, né? Então, eu acho que com isso o Renato Gaúcho, eu preferia Ancelotti ou Jesus, segundo lugar. Mas se não vier os dois, eu iria no Renato Gaúcho. E o que você acha disso? Dê sua opinião. Vamos aguardar aí se sai, se até segunda-feira tem que sair. Porque senão a gente está sem técnico e tem que fazer a lista. Porque dia 18 tem que entregar a lista. Tá? Então deixe sua opinião, comente quem que você acha que deva ser e vamos aguardar o próximo vídeo. Aquele abraço.